O resultado das urnas mostrou erro em pesquisas eleitorais divulgadas antes das eleições. Muitas previsões de resultados não foram confirmadas. As pesquisas de intenção de voto são uma peça importante no período pré-eleitoral. Influenciam os partidos na hora de acertar alianças e conseguir dinheiro para a campanha. E podem até mesmo fazer eleitores mudarem o voto na última hora. Os levantamentos são feitos por amostragem e, em geral, os pesquisadores saem às ruas e aplicam questionários em lugares mais movimentados. Mas nem todo mundo acredita em pesquisa. Nos últimos anos, alguns resultados diferentes do previsto colocaram os levantamentos em xeque. Nas eleições municipais de 2008 em São Paulo, por exemplo, os institutos colocaram Marta Suplicy, do PT, na liderança, mas acabou eleito o prefeito Gilberto Kassab, do Democratas. Um dos institutos chegou a confirmar a liderança de Marta em pesquisa de boca de urna, feita no dia da eleição. Nas eleições de 2006, as grandes surpresas aconteceram na Bahia e no Rio Grande do Sul. Na Bahia, o petista Jacques Wagner venceu o então governador Paulo Souto em primeiro turno, depois de permanecer atrás nas pesquisas durante todo o processo eleitoral. No Rio Grande do Sul, a tucana Ieda Cruzius acabou eleita, apesar dos favoritos serem o então governador Germano Rigoto, do PMDB, e o petista Olívio Dutra. No primeiro turno, Ieda Cruzius surpreendeu ao subir do terceiro para o primeiro lugar. A equipe da TV Câmara foi às urnas saber se o eleitor acredita em pesquisa eleitoral. Eu não acredito em pesquisa, aliás, nunca conheci um pesquisador que batesse na minha porta ou coisa parecida, ou me abordasse. Eu acredito que sim, não 100%, mas pelo menos 75%, 80% é certo. Eu leio através das revistas e jornais e tudo, e a gente vê que a gente às vezes pensa uma coisa e dá outra muito diferente. Sim, acredito, com certeza. Não, porque são dirigidas, maioria. Acredito. Acho que as pessoas, elas manifestam suas posições nessas entrevistas e eu acredito nos órgãos que fazem essas entrevistas também. O negócio do cara dizer que está 100%, 200%, não acredito nisso não. Só acredito na hora do voto. Professor Antônio Barbosa, dá para confiar em pesquisa eleitoral? Quais foram as surpresas nessas eleições? É um grande problema. Aliás, o texto da matéria foi extremamente feliz quando chamou a atenção para o seguinte aspecto. Ao contrário do que muitos dizem, as pesquisas influenciam-se. Influenciam não apenas o comportamento de uma parte do eleitorado que tende a votar com aquele que está em primeiro lugar, com aquele que é anunciado insistentemente como campeão de votos, como influenciam na própria formação das coligações nos estados e nos municípios, como influenciam na própria montagem da estrutura financeira, da arrecadação de recursos para financiar as candidaturas, etc. e tal. Nós estamos diante agora de um fato que não pode mais ser tangenciado. E não aconteceu apenas agora, não. Vem acontecendo ao longo do tempo. Mas neste momento assume uma dimensão assustadora. Não vou entrar em juízo de valor, mas pelo menos, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de metodológico, alguma coisa de muito grave está acontecendo com o trabalho dos institutos de pesquisa no Brasil. Nós temos casos escabrosos. Por exemplo, a eleição para o Senado no maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo. Todas as pessoas que acompanharam a divulgação de todas as pesquisas jamais imaginavam que Aloysio Nunes pudesse sequer alcançar a segunda vaga. Quando as urnas são abertas, ele é o candidato mais votado do estado de São Paulo. Quer dizer, isso aí é um exemplo claro. Na manhã de ontem, quando os brasileiros saem de casa para ir votar, todos os institutos de pesquisa, com uma pequena exceção que também errou acima da margem de erro, indicavam praticamente a existência de vitória no primeiro turno de Dilma Rousseff. E assim nós vamos acompanhando pelo país afora. Ou seja, há problema técnico, quer dizer, onde a pesquisa é aplicada, que tipo de questionário está sendo aplicado, qual é o público-alvo que está sendo levado, as perguntas têm algum tipo de direcionamento, enfim, algo vai ter que ser feito, porque do jeito que dá, as pesquisas vão se desmoralizando. Mas o problema não é apenas desmoralizar quem as faz, os institutos que fazem essas pesquisas, mas é interferir de uma forma não correta, não adequada, no próprio processo eleitoral. Toninho, as pesquisas estão errando mais, qual que é a sua avaliação? Eu acho que as pesquisas eleitorais, neste processo, que teve uma profusão de pesquisa, praticamente todo dia se divulgava, na verdade, elas são as pesquisas
quantitativas são um retrato, uma fotografia do momento. Agora, o aspecto qualitativo da pesquisa diz muito. Por exemplo, Vox Populi antecipou que o Anastasia seria eleito e seria eleito em primeiro turno quando ele tinha menos de 15% dos votos. A eleição, por exemplo, de Aloysio Nunes para senador no estado de São Paulo, num primeiro momento, nenhuma pesquisa detectou esse crescimento, mas com a saída da disputa do Quércia, que apoiou claramente o Aloysio Nunes, o apoio do candidato a presidente, candidato a governador e a doença do senador Romeu Tuma, houve uma transferência significativa de votos. Eu desconfio que as pesquisas, se foram enganadas em relação a esse aspecto, decorreu também de uma manobra eleitoral que é legítima, que certamente os tucanos no estado de São Paulo anularam o segundo voto, ou seja, votaram só no Aloysio, e no caso do PT é possível que tenha havido uma redução de número de votos em relação ao Netinho, de modo que os dois que tinham maior estrutura partidária e de apoio é que foram eleitos para o Senado. De fato, o uso das pesquisas pelos partidos é algo que precisa ser mais bem avaliado. Eu me lembro já há alguns anos, o agora novamente senador Roberto Requião já colocava a ideia de que essa discussão precisava ser feita pelo Congresso, a regulamentar melhor as diversas metodologias, claro, com critérios científicos e tudo mais, mas a forma de utilização dessas pesquisas para a indução do eleitorado e a sua aliança com os veículos de mídia também para manipular. E nessa eleição ficou muito visível isso, para um lado e para o outro. Acho que é o momento que o Brasil precisa, de fato, parar, fazer uma reflexão e definir regras para que as pesquisas sejam feitas com muito mais clareza e objetividade e sejam menos usadas para induzir a opinião do eleitor. Eu volto a chamar a repórter Paula Medeiros, que tem informações ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. Paula. Adriana, os candidatos que disputaram as eleições, mas que ainda aguardam uma decisão na Justiça a respeito do registro de suas candidaturas, ainda não tiveram os votos divulgados. São os candidatos que aguardam uma definição sobre a nova lei do Ficha Limpa, para saber se suas candidaturas serão válidas ou não. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os votos concedidos a esses eleitores serão divulgados sim, mas só depois que 100% das urnas estiverem apuradas, que a eleição estiver totalmente concluída. Mesmo esses votos sendo divulgados, eles vão permanecer sendo considerados nulos, até que a Justiça tenha uma decisão final sobre a situação de cada um dos candidatos. E em entrevista coletiva concedida ontem à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, disse que, na opinião dele, os eleitores repudiaram os candidatos considerados fichas sujas na hora do voto nas urnas.